para a glória de Deus. Versículo 31 está escrito assim, 1 Reis, capítulo 18, verso 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 32 diz: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor. Olha o propósito de Elias, irmãos. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Somente até aqui, e aqui nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Primeiro eu quero só frisar aqui aos amados irmãos, o que o versículo 37 nos mostra, qual era a principal motivação do profeta Elias. A principal motivação de Elias era que todo o povo soubesse que Deus é o Senhor. Na verdade, o próprio nome Elias, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que o Senhor é o meu Deus, ou seja, o significado do nome Elias é isso: o Senhor é o meu Deus. Só que Elias, ele estava preocupado que todos entendessem que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso. A verdade é, meus amados, que havia ali adoração a outros deuses, aqui mais especificamente ao deus Baal, que alguns acreditavam que ele é quem enviava a chuva. E o povo precisava de quê, pastor? Precisava de chuva para o cuidar da sua agricultura, o cuidar da sua pecuária. E diante disso, o povo ficava cocheando entre 2 pensamentos. De que forma, pastor? Pensando que quem mandava a chuva era Baal. E aí a Bíblia fala que Deus usa o profeta Elias, e os irmãos conhecem essa história, para falar o seguinte: segundo a minha palavra, a partir de hoje, nem orvalho mais cairá sobre a terra. E assim, meus amados, passou a acontecer. A Bíblia fala que deixou de chover, a Bíblia diz que deixou de cair chuva e orvalho sobre a terra, a ponto que a Bíblia diz, capítulo 18, versículo de número 2, está escrito assim: partiu, pois, Elias à presença de Acabe, e assim está escrito: e a fome era extrema em Samaria. Mas por que, pastor, que a fome era extrema? Porque já haviam 3 anos e meio que não chovia, e o povo estava em escassez, o povo estava passando dificuldade. Por quê? Havia falta de chuva, porque o profeta havia declarado que não choveria mais, que não cairia mais orvalho. E segundo a palavra do profeta, assim aconteceu. Deus foi de acordo com a palavra liberada pelo homem de Deus. E aqui, meus amados, nós observamos que o texto narra que havia grande fome. O povo estava vivendo escassez terrível e horrenda. Quando Elias se encontra junto com Acabe, Acabe fala da seguinte forma, no capítulo 18, a Bíblia diz que ele diz da seguinte forma, versículo 17, vendo Acabe, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Oh, glória a Deus! Olha como é que Acabe coloca aqui Elias. Acabe, o então rei de Israel, e diz assim: então, és tu o perturbador de Israel? É assim que Acabe
trata o profeta Elias. Ou seja, diante de tudo, Acabe queria dizer que o problema da fome, o problema da escassez, o problema de tudo que eles estavam enfrentando, nada mais, nada menos era, capítulo 18, versículo 17, nada mais, nada menos era que o profeta Elias estava atrapalhando as coisas, atrapalhando o movimento e é chamado de o perturbador de Israel. É assim que a Bíblia Sagrada nos mostra. Mas Israel havia, de fato, deixado de chover, não por conta do profeta Elias, mas por conta da sua própria desobediência, por conta da sua própria indisciplina diante aquilo que Deus havia lhe direcionado, por conta da idolatria, por conta da desobediência, vieram as consequências para aquele povo. E agora, meus amados, aquele povo que estava cocheando entre dois pensamentos. O texto narra e diz que o profeta Elias fala com o rei Acabe e diz assim, ó, junte todo o povo e vamos ver de fato quem é o Senhor de Israel. Vamos ver de fato quem é o rei de Israel, quem é o Todo-Poderoso em Israel. E os irmãos conhecem bem a história, por isso que vai dar para poder a gente tratar de forma rápida e prática para fazer a aplicação que Deus colocou aqui no meu coração. A Bíblia diz que eles se reúnem no Monte Carmelo e, de forma inicial, os profetas de Baal, os profetas de Azera, começam a fazer tudo o que era possível para cair fogo do céu, porque a proposta do profeta Elias era essa: o Deus que enviar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro, ô glória. Aquele que enviar fogo do céu, esse é o Deus que nós devemos adorar. E aí todos toparam, aceitaram o desafio. E os profetas de Baal começaram a clamar ao Deus Baal, junto com os profetas de Azera. Se cortavam, fazia tudo o que estava ao alcance deles, só que Deus morto não responde, ô glória. Deus que tem boca, mas não fala, Deus que tem olho, mas não vê, Deus que tem mão, mas não apalpa, esse não faz nada e não responde com nada. Só que a Bíblia Sagrada nos fala que depois, meus amados, que os profetas de Baal tentaram tudo o que era possível, e não houve resposta alguma. Agora vem um momento onde Elias vai começar a orar. E ele começa exatamente isso. Ele começa orando. Ele começa falando com Deus. Ele começa pedindo a Deus que responda a sua oração, que responda ao seu clamor. Eu quero só que os irmãos lembrem aqui do desafio. Qual era o desafio? É que foi posto ali um sacrifício e o Deus que respondesse com fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Então eles precisavam de quê? De fogo do céu. O que eles precisavam era de fogo. Repete aí para mim, só para poder ficar didático e eu saber que os irmãos entenderam bem. Eles precisavam de fogo. O que eles precisavam era de fogo. O que Elias estava querendo era fogo do céu. O que os profetas de Baal estavam buscando também era fogo do céu. Os profetas de Baal buscaram, oraram, pediram, mas não desceu fogo do céu. Aí quando chega o momento do profeta Elias, ele vai utilizar aqui alguns elementos que é o que eu quero colocar aqui para os irmãos. Primeiro, meus amados, Elias percebeu que o altar estava quebrado. O altar não estava consertado. E como o altar não estava consertado, Elias falou, não, eu não vou pedir para que Deus mande fogo do céu, já que o altar está quebrado. Porque fogo do céu significa aqui resposta de Deus, Diácono Douglas. Fogo do céu, senhoras e senhores, responde-nos aqui como um sinal que Deus está aprovando ao pedido do profeta. Só que ele queria fogo do céu, mas antes de pedir o fogo do céu, primeiro ele vai observar que o altar está quebrado. E para que Deus de fato envie resposta, para que Deus atenda a nossa oração, nós, é claro, primeiro precisamos consertar o altar. E escute, cada um de nós aqui, senhoras, senhores, jovens, obreiros, cada um de nós aqui temos um altar. E nós temos que ter completa convicção que se o altar tiver quebrado, pode gritar, pode correr, pode fazer o que quer que seja, mas se o altar estiver quebrado, não tem resposta de Deus.
aí o que Elias fez, pastor? Elias, ele foi primeiro consertar o altar. E a Bíblia fala que ele pega 12 pedras, foi o primeiro versículo que eu li. Ele pega 12 pedras representando cada uma das tribos. E ele vai pegar aquelas pedras para consertar o altar. Então vamos lá. Se cada pedra representava uma das tribos, como diz a Bíblia Sagrada, nós entendemos que não eram pedras pequenas. Não, pastor, eram pedras grandes, eram pedras pesadas. E a Bíblia também não fala que Elias disse assim, olha, vamos se juntar aqui e vamos todos nós lá buscar as pedras. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Elias, ele foi lá buscar as pedras para consertar o altar. E aqui nós temos várias lições, irmãos. Primeira lição, para consertar o meu altar, eu não posso pedir para o outro irmão ir buscar as pedras. Porque tem gente que quer consertar o altar dele com a oração do outro. Eita Jesus. Então, para consertar o meu altar, quem tem que ir buscar a pedra sou eu. Diga glória. Para consertar o meu altar, quem tem que ir buscar a pedra sou eu. Eu não posso ficar esperando o irmão, a irmã, o pastor, o líder, e orar, e chorar, e jejuar, e clamar, para consertar o meu altar, porque se é para consertar o meu altar, quem vai se esforçar sou eu. A primeira lição aqui é essa, é que para consertar o meu altar, quem tem que se esforçar sou eu. Segunda lição é que para ter resposta de Deus, ele fez o que, irmãos? Ele foi lá pegar as pedras, e pedra aqui representa esforço. Então guarda isso aí no teu coração. Para ter resposta de Deus, irmãos, nós precisamos de esforço. E quando eu estou falando de esforço, eu estou falando de abrir mão de muitas coisas. Porque tem muita gente que quer muita coisa de Deus, só que quer entregar pouco para Deus. Quer se esforçar pouco na oração, quer se esforçar pouco na consagração, quer se esforçar pouco na busca, através da leitura da palavra. E quando eu falo aqui de pedras, que o próprio profeta foi lá, pegou uma por uma, irmãos, eu imagino que não dava para ele vir pegar, irmão Osiel, as 12 pedras de uma vez. Ele foi lá, ó, esforço, vai lá e busca uma e leva, ó glória. Vai lá e busca outra e leva, ó glória. A terceira, a quarta, a quinta. Sabe por que tem muita gente que não alcança a resposta de Deus? Deixa eu correr aqui para o tempo deixar eu conseguir terminar de pregar isso aqui, irmãos. Sabe por quê? É porque tem gente que pega uma, duas, se esforça uma, duas, 3 vezes, só que não teve resposta ainda e faz o quê? Para. Desiste. E quando eu desisto no meio do caminho, meu querido, eu não vou juntar o suficiente para consertar o altar. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite, oh glória. Eu sei que o céu está falando com alguém aqui nesta noite através desta palavra. Se esforce o tanto que for necessário, meu filho, em nome de Jesus. Se já pegou uma, duas, 3 pedras, não importa quantas foi, mas pegue o suficiente para você consertar o altar e estar com ele na presença do Todo-Poderoso, oh glória. Aleluia. Não desista, porque para ter resposta de Deus, eu preciso me esforçar. Esse negócio de ficar só de braço cruzado, esse negócio de ficar só esperando pela oração do outro, esperando pela campanha do outro. Pastor, ore por mim. Irmãos, eu não estou dizendo para você não pedir oração, pode pedir oração, tá bom? O que eu estou dizendo aqui para você, à luz da palavra, é que além de pedir oração, ore também, meu filho. Chore também, minha filha. Oh Deus de glória. Porque Deus honra aquele que se esforça. Veja bem, a bênção, a conquista não é pelo esforço. Porque se fosse pelo esforço, seria pelas obras. Eu estou falando aqui que Deus honra, oh glória. Deus vê a sua dedicação, Deus vê a sua entrega, Deus vê a sua força de vontade, Deus vê o seu interesse, Deus vê a tua busca, Deus vê a tua entrega. Então, em nome de Jesus de Nazaré, o céu, através dessa palavra, está falando conosco aqui. Meu filho, minha filha, te esforça na obra de Deus, aleluia.
Seja a boca de Deus para o crente que está do teu lado. Pega na mão dele aí e diz assim para ele: olha, te esforça, meu filho, e não desista não, não desista não, não desista não. Aleluia. Porque na caminhada, meus amados, nós temos as lutas, as dificuldades, nós temos os combates. Lembra de Paulo? Paulo, no final da sua carreira, ele está dizendo assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, Paulo enfrentou combates, Paulo enfrentou lutas, Paulo enfrentou dificuldades, Paulo enfrentou terríveis tempestades na vida. E nós não somos melhores do que Paulo. Nenhum de nós somos melhores do que Paulo. E Deus, Ele sabe as formas de trabalhar na nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós queremos diferente, mas Deus sabe a forma de trabalhar na nossa vida. Então, mesmo que a caminhada esteja difícil, mas Deus está falando para ti nesta noite: meu filho, continue te esforçando, porque o Senhor teu Deus estou contigo. Não te deixei sozinho nesta caminhada, nesta trajetória. O Senhor teu Deus está contigo. Ele quem segura na tua mão, Ele quem te sustenta e te diz nesta noite: não temas. Recebe esta palavra aqui em nome de Jesus: não temas. Eita Deus, aleluia. Tem vezes que não dá para a gente entender Deus, irmãos. E nem adianta você querer ficar entendendo Deus, que você não vai conseguir entender Deus. Agostinho de Hipona, quando ele tentava estudar sobre a graça de Deus, em determinado momento ele parou e disse assim: rapaz, eu estou sendo besta. Eu estou aqui colocando as minhas palavras aqui, viu? Eu estou sendo besta. Como é que eu vou querer entender um Deus tão tremendo, tão grandioso, tão maravilhoso? Só guarda isso aqui na tua vida, ó. A tua vida está aqui, ó, na palma da mão de Deus. E Ele está cuidando da tua vida, da tua casa, da tua família. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja apertado, mas Deus não te abandonou. Então continua te esforçando, meu filho. Ah, Deus, porque Deus na hora certa tem a resposta para você. Eu creio. Na hora certa, Deus tem resposta para a tua alma. Oh, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Irmãos, eu aqui do lado falei assim, ó: chame a irmã Luciana para dar uma saudação. Irmã Luciana, quem me direcionou para fazer isso foi o Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho certeza absoluta que enquanto a senhora estava falando aqui em cima do púlpito, Deus estava trabalhando no teu coração. Deus estava trabalhando na tua alma, no coração do teu esposo. Porque Deus, mais do que ninguém, conhece todas as nossas necessidades. E é assim que Deus faz. Deus nos usa para outras pessoas. E Deus usou a senhora para muita gente aqui hoje à noite. Sabe para quê? Para mostrar para você mais uma vez o quanto vocês são instrumentos na mão de Deus. Então continua te esforçando, continua na caminhada, porque continua tudo na palma da mão de Deus. E eu digo: é glória a Jesus. Aleluia. Então primeiro teve as pedras, e pedra fala de esforço. Só que além das pedras, depois de consertar o altar, aí como ele queria fogo, ele foi preparar a lenha. E se pedra fala de esforço, lenha fala de quê, pastor? Lenha fala de constância. Eita glória. A irmã Mariana está lembrada da conversa que eu tive no carro com ela. Tem novembro, irmãos, quando a gente foi alugar o sítio. Oh glória. Eu estava pensando nessa mensagem no mês de novembro, não foi assim? Oh glória. Então escute. Se pedra fala de esforço, lenha fala de constância. E aí a Bíblia fala que era preciso, para ter o fogo, tinha que ter a lenha. E se você, põe na tela aí, ó, Levítico capítulo 6, versículo 13.
Levítico capítulo 6, versículo 13, está escrito assim, olha: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todo mundo conhece esse texto. Só que melhor do que esse texto é o versículo 12. Coloca o versículo 12 na tela. O versículo 12, ele ensina o seguinte: que só tem fogo no altar, no versículo 13. Porque no versículo 12, todos os dias o sacerdote ia lá, pegava a lenha e levava para o altar. Oh glória! Eu vou repetir para você entender bem isso aqui. Só existe fogo contínuo, ou seja, só tem constância se tiver alguém que todo dia pega a lenha e coloca no altar. Oh glória! Pega a lenha e coloca no altar. Oh glória! E cada vida aqui tem um altar. Cada vida aqui tem um altar. E eu sou o pastor da igreja. Só que quem vai colocar a lenha no seu altar não sou eu não, meu filho. Você é o responsável em todos os dias. Que é isso, pastor? Constância. Todos os dias vai pegar a lenha da oração, oh glória! Vai pegar a lenha da oração, da leitura da palavra, do devocional. Vai pegar a lenha, crente! Hoje em dia, meus irmãos, tem muita gente que deixou de buscar a lenha. E o pai está dizendo para você, filho, hoje à noite: ei filho, ei filha, ainda deve buscar a lenha todo dia. Tenha coragem e fale então com graça de Deus para o crente do teu lado. Diga para ele assim: irmão, não deixa de buscar lenha não. Eu estou falando aqui é de orar, irmãos. Eu estou falando aqui é de ler a Bíblia Sagrada. Eu estou falando de consagrar a vida, de jejuar. Eu estou falando, meu querido e amado irmão, não é só de vir para o domingo à noite para o culto não, porque isso não é o suficiente não. Deus quer muito mais de nós. Olha para cá, preste atenção, não perca isso aqui não, em nome de Jesus. Deus quer muito mais de nós. Deus, Ele quer que você todo dia pegue a lenha, coloca no altar. Pastor, dá para eu fazer só no domingo à noite? Não, não dá. Não é o suficiente domingo à noite, porque senão o teu altar vai ficar raquítico, porque senão o altar vai ficar fraco, vai ficar magro, o altar vai ficar debilitado. Daqui a pouquinho vai chegar a doença chamada pecado. Oh Deus, misericórdia! E vai destruir a tua alma e a tua vida completamente. Então, em nome de Jesus, se quer resposta do céu, tem que ter esforço. Se quer resposta do céu, tem que ter constância. Crente que não ora é crente fraco. Crente que não lê a Bíblia é crente fraco. E Deus, Ele quer uma igreja forte. Deus, Ele quer um crente forte. Forte na presença de Deus. Deus, Ele quer chacoalhar a tua estrutura, meu filho, em nome de Jesus. Para você ser forte na presença dEle. Não é que as investidas do maligno ele vai deixar de acontecer na tua vida. Não, não. Vai continuar vindo. Só que você vai estar forte. Aleluia. Deus quer você forte na presença dEle. Cheio da graça dEle, cheio da unção dEle, oh glória a Deus. Se você está entendendo esta palavra, em nome de Jesus, peça a Deus graça, peça a Deus força, e fale para Deus: Senhor, me ajuda a ser mais forte, Deus, me ajuda a ser mais forte, Deus. Aleluia, aleluia. Então, primeiro, esforço. Segundo, constância. Deixa eu encerrar. Aí depois do esforço, depois da constância, a Bíblia diz que ele pede agora água. Só que as pedras foi ele que buscou. A lenha foi ele que buscou. Mas ele quer fogo, mas pede água. Irmão, como é que vai entender isso aí, irmãos? Como é que eu quero fogo, mas peço água? Eita glória! Eita glória! Só que a água ele vai pedir para os que
que estavam ali com ele e buscaram água. E manda a primeira vez e derrama água. Manda a segunda vez e derrama água. Manda a terceira vez e derrama água. E era muita água, oh glória. Só que ele não faz sozinho. Porque na verdade, irmãos, o esforço é seu, para a tua vida. A constância é sua, para a sua vida. Mas em terceiro lugar aqui ele está falando sobre algo que é água. Pastor, e água fala de quê, pastor? A água fala de choro, irmãos. A água fala de quebrantamento, irmãos. Quer resposta de Deus? Tem que ter esforço, tem que ter constância, tem que ter quebrantamento, glória a Deus. Quando eu falo de quebrantamento, eu estou falando de sinceridade. Os irmãos estão entendendo isso aqui, irmãos? Quando eu estou falando de quebrantamento, eu estou falando de sinceridade, oh glória. Porque a gente consegue enganar alguém, mas Deus não dá para enganar. Deus, Ele sabe quando existe um coração quebrantado na presença dEle. Deus, Ele sabe quando existe alguém que de fato está, oh glória, na presença dEle com vontade de romper tudo para ficar somente com Ele. Nós precisamos voltar a chorar mais nos pés de Jesus. Deus está falando para alguém aqui nesta noite que você precisa voltar a chorar mais nos pés do Senhor Jesus de Nazaré. Então volta a chorar, crente. Volta a te quebrantar nos pés dele. Sai desse automático. Pastor, o que é esse automático? É vir para a igreja, cantar o hino, oh glória a Deus, ouvir a mensagem, cantar no conjunto, terminar o culto e dizer, Pai do Senhor, ir para casa. Esse é automático, irmão. Deus está nos chamando para sair do automático e para ir para o quebrantamento, para as águas mais profundas, para se entregar mais para Ele. Oh Deus, Deus está te chamando para o quebrantamento. Deus está te chamando para se entregar totalmente. Sinceridade, verdade, oh glória. Deus está nos chamando exatamente para isso, para mostrar para Ele o que está, não aqui da boca para fora, mas o que está de fato aqui dentro do nosso coração. Até que foi assim que o profeta falou. Ele disse que é para rasgar as vestes, não, é para rasgar o coração na presença de Deus. Porque quem rasgava as vestes mostrava para todo mundo que estava arrependido. Mas Deus fala, não, rasga os corações na minha presença. Te entrega totalmente. Se nós queremos ver vida aos pés de Jesus, nós temos que chorar pelas almas. Nós temos que buscar a Deus em oração pelas vidas. E isso é missões. Isso é receber resposta de Deus. É buscar a Ele com tanta força, com tanta vida. Oh glória! Quebrantando-se na presença dEle. E deixa eu repetir isso aqui. Deus está com saudade de ver as tuas lágrimas na presença dEle. Coloca de pé comigo que eu já vou encerrar em nome de Jesus. Deus está com saudade de ver as tuas lágrimas na presença dEle. Deus está com saudade de ver você buscando a Ele na madrugada. Oh glória a Deus! Aquele momento que o Pai te chama na madrugada, em vez de você ajoelhar e buscar Ele, você volta para dormir. Mas Jesus está te chamando para aqueles dias que o temor é maior na tua alma. Deus está te chamando para aqueles dias que a busca, a vontade de buscar era maior na tua vida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de chorar pelas almas perdidas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de clamar, de buscar, de se esforçar, de ser constante, de chorar nos pés de Jesus. Ainda dá tempo. Dê a mão para esse crente que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Oh glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Junto com ele, ore e diga: Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Peça para Deus para você ser um crente esforçado. Peça para Deus para você ser um crente constante. Peça para Deus para você ser um crente chorão na presença dele. Peça para Deus. 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 Oríbia, candarábia, subiandarábia. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Não nos deixa, Senhor. Deus, que as lutas, as dificuldades não venham nos parar, Deus. Não deixa que a angústia, a ansiedade venha nos parar, Deus. Recandaraba, subiandarábia. Não deixa que as lutas da vida venham nos parar, Deus. Não deixa que os problemas venham atrapalhar, meu Pai, a nossa caminhada contigo. Oh Deus, não deixa, não permita, Pai. Deus. Segura na mão desse crente aí, Jesus, segura. E em nome de Jesus, dá a força necessária para continuar caminhando, Pai. Restaura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quem faz é Deus. Só que Ele faz no coração que está aberto para Ele. Então abre o coração para Ele em nome de Jesus. Abre o coração para Ele em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Dá um abraço no crente que está do teu lado e diga para ele assim: olha, ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo, minha irmã. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eita glória! Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer missões. Ainda dá tempo de pregar o evangelho. Ainda dá tempo de, oh glória a Deus, se esforçar, ser constante, se render. Ainda dá tempo. Eita glória! Todo mundo é crente. Tem alguém que está afastado? Se tiver, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se tiver alguém afastado, ou que não é evangélico, eu quero orar pela tua alma em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Se não tem, meus queridos, que nós possamos ficar com a palavra de Deus em nosso coração e ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar aqui